Paz do Senhor, povo de Deus, que alegria estar com vocês mais uma vez neste maravilhoso podcast da De Lagoinha. E este mês tratando de um assunto muito importante, muito sério para todos nós, que é o Setembro Amarelo. Então nós vamos falar aqui, abordar alguns assuntos, o porquê do Setembro Amarelo, né? Muitas coisas vão ser faladas, experiências, estamos aqui com profissionais na área, e tudo para a glória de Deus. A palavra do Senhor em Salmo 118 diz: se alegre no Senhor, este é o dia que o Senhor fez, então se alegre, que esse venha a ser um dia feliz e agradável para todos nós, em nome de Jesus. Eu sou a pastora Gisele, esposa do pastor Anderson. Nós pastoreamos a igreja da De Lagoinha e estamos debaixo da autoridade do nosso pastor Josué e a nossa pastora Odete, da nossa amada AD Floripa. E hoje, me acompanhando aqui, está a minha amiga Sayonara. Ela vai se apresentar a vocês, mas antes eu te peço, você que já está assistindo este vídeo, não deixe de compartilhar este conteúdo, já dá a sua curtida, deixe ali o seu comentário e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Olá pessoal, tudo bem? Eu estive um pouquinho afastada por um período, né? Sou Sayonara Santos, faço parte da De Lagoinha com a pastora Gisele e o pastor Anderson. E hoje nós vamos estar aqui abordando um tema muito importante, muito interessante sobre o Setembro Amarelo. E para isso nós temos uma profissional que trata na área de prevenção, Cassiele. E agora nós vamos conhecer um pouquinho da história da Cassiele. Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Me chamo Cassiele de Campos, sou formada em perícia criminal e investigação forense. Sou casada há 17 anos e há 17 anos trabalho com o Ministério Infantil. Então é uma caminhada aí, trabalhando na prevenção também, né? Trabalho hoje com a EZPAS, que é Educação Sexual, Educação Emocional e Prevenção ao Abuso Sexual Infantil. Trabalhamos diretamente dentro de escolas, tanto públicas quanto particulares, também com oficinas, palestras, tudo voltado para essa área de proteger as nossas crianças. Sim, e é um prazer, né, receber aqui. Prazer é todo meu. Umas outras oportunidades de conversar. E a gente sabe do seu trabalho, né, aquilo que você tem tratado do Ministério, depois você vai estar comentando um pouco a mais sobre isso. Mas é importante a gente falar aqui, né, o porquê do Setembro Amarelo. Agora a gente começa, né, a partir de então, sempre que já está até na tela, essa fitinha amarela. Mas o que na verdade se representa, né, essa fita amarela? Aí a gente pesquisando um pouquinho, porque também o assunto é novo, né, para nós, para estar abordando, falando sobre isso. E eu achei muito interessante o início de tudo, né, que o Setembro Amarelo começou através de um jovem nos Estados Unidos, que ele, né, em um momento difícil da vida dele, ele colocou um fim, achou por bem colocar um fim em sua vida, e a campanha, e ele tinha um carro amarelo. Ele amava cores amarelas. E essa foi a forma que os pais e os familiares, amigos também, tiveram como ideia de homenagear este jovem. Então, todos foram homenagear com uma fita amarela, representando, levavam carrinhos amarelos, tudo aquilo que ele gostava. E dali, então, em 1994, se inicia a campanha de prevenção. Setembro Amarelo. E, porém, aqui no Brasil, só em 2015, que começamos a tomar também essa, né, a prevenção contra o suicídio. Então, hoje a gente vai estar falando aqui um pouquinho, né, de tudo isso que é a sua área, né, Cássia? E como que primeiro, vamos começar ali a questão da sua profissão. O que te levou, né, a se formar nessa área? Então, na verdade, eu acho que eu sempre gostei um pouco disso, né? Mas eu fui para essa área por conta da polícia, porque eu queria entrar na Polícia Civil. Então, foi a parte mais fácil que eu achei de entrar. Mas eu acho que a prevenção, ela me fascina, né? Você conseguir ajudar, você conseguir mudar a situação de uma criança, porque eu vou trabalhar mais na parte da criança, que é o meu lugar de fala, né? E, então, para mim, é muito mais fácil trabalhar na prevenção do que trabalhar em si, no sentido todo aí, como se usa a saúde mental e tudo mais. Mas eu fui para essa área justamente por conta da polícia. E aí, eu me apaixonei pela área.
porque não tem como você não se apaixonar, você tem que entrar e conhecer o ambiente, você conhece as situações, você consegue, através da área, você consegue ver algumas crianças em situações, você consegue perceber antes que aconteça algumas situações, né, tanto do suicídio ali, enfim, como outros tipos de violência. Então, a área, para mim, hoje eu não atuo na minha área, eu atuo como Master EZPAS, que é fazer a prevenção dentro das escolas, mas que é uma forma também de você proteger as crianças. Que às vezes a gente acha que a prevenção você deve primeiro tratar com o adulto para depois tratar com a criança. E é legal e é válido. Porém, chega um momento que não adianta mais falar para os adultos. Você precisa ir à fonte, que você precisa ensinar as crianças, porque muitas vezes a educação sexual ou a educação de prevenção não chega na criança, chega apenas no adulto. Porque o adulto tem vergonha, constrangimento de falar sobre sexualidades, sobre falar sobre todos os temas. E trabalhando dentro das escolas, a gente consegue perceber, e juntamente com as crianças, né, a quantidade de crianças que vêm sofrendo com essas questões de depressão, ansiedade, tentativas, enfim, automutilações, e a gente consegue entender um pouquinho do universo da criança e o universo da família quando a gente consegue olhar um pouco mais para essa parte. Então, por isso que eu fui para essa área. Não era o que eu queria, mas foi ali a porta que eu achei e eu me apaixonei. Eu acho que hoje eu não faria um outro curso que não fosse esse. Sim, e a gente vê daí um direcionário de Deus também, né? Exato. Porque aí você exerce isso também dentro da igreja. Exatamente. Exatamente. Quando eu comecei a trabalhar com prevenção, no começo, eu sempre costumo dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para Deus, né? A gente diz para Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. E eu estava numa época do Ministério Infantil, eu já estava atuando há muitos anos, e eu disse assim para Deus, eu queria algo novo, queria viver algo novo, não quero mais ficar na sala com as crianças simplesmente por ficar. Porque conforme vai passando o tempo, às vezes a gente vai perdendo um pouco. Não é que vai perdendo um pouco o amor, mas você já faz tudo muito no automático, então tudo é muito automático. E aí, quando eu tive um seminário em Brasília, e eu vi, principalmente, essa questão da automutilação e da tendência suicida, eu fiquei completamente mexida. Eu disse, Senhor, eu não acredito que isso acontece com crianças e eu não acredito que eu não posso fazer nada. Então, quando eu voltei de lá, eu voltei com uma mente completamente mudada. Falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia de que forma que eu ia fazer. E eu comecei a estudar. Então, eu ia estudar, eu lia. Na época, o nosso coordenador do campo do Ministério Infantil era o pastor Giliardi. E o pastor Giliardi sempre dava muito autonomia pra gente. Não, vai, estuda, faz. Então, eu comecei, nessa parte, trabalhar, desenvolver dentro do Ministério Infantil isso. Quebrando alguns tabus e algumas mentalidades. Porque quando a gente fala sobre saúde mental, infelizmente, nós temos aquela ideia de que tudo é demônio. E, na verdade, não é. Saúde mental é uma doença como outra qualquer e precisa de cuidado e de atenção. Aí você pode dizer assim, mas saúde mental tem algum problema com criança? A criança tem depressão? Tem muitas crianças com depressão. Muitas crianças com crise de ansiedade, com crise do pânico. E só que a gente não consegue enxergar isso na criança, porque a criança não demonstra das mesmas formas que um adulto vai demonstrar. Né? Então, e aí muitas vezes é levado como birra, exatamente. Mal educada. Não. Agora muitos, né? Na internet você encontra de tudo. Então você pode, ali na internet, você bater no Google, você vai se diagnosticar como autista, como TDAH, como TOC. E hoje em dia o TOC já tomou um lugar do TDAH. Hoje tudo é TOC. Só que na verdade nem tudo é TOC. Não dizendo que não exista o TOC, porque existe sim, né? O TOC não, perdão, o TOD, que é o transtorno. Agora. Isso. Não que não exista o TOD. Existe sim, tem muitas crianças que sofrem com o TOD. Mas hoje é muito mais fácil você falar que uma criança está passando por depressão e está tendo crises de ansiedade, é TOD. Né? E muitas vezes não é. Porque precisa de uma avaliação psicológica, precisa passar por uma série de acompanhamentos até chegar ali. Então é muito fácil você falar que uma criança não vai apresentar nenhum sintoma de depressão, porque você está acostumado a ser, a criança tem seus momentos. Sim, tem seus momentos. Mas a gente tem que ver até onde está indo esse momento da criança. Né? Trabalhando na questão da prevenção. Isso. Né? E quais são os sinais, sintomas que a gente consegue detectar
né? Prestar atenção aos pais que estão assistindo, parentes próximos, que a criança pode dar indício de estar pensando em até mesmo no suicídio. Olha, existe um mito em relação ao suicídio que dizem que a pessoa que comete suicídio, ela não dá sinal. Esse é o primeiro mito. Toda pessoa que comete suicídio, ela já deu alguns sinais. É como eu falei, às vezes a gente não sabe ler os sinais. A criança, o primeiro comportamento é a mudança brusca no comportamento dela em si. Se ela é uma criança mais falante, de repente ela começa a se reprimir, ficar mais calada, mais fechada, mais para ela. A melancolia começa a tomar conta. E uma coisa que é muito interessante, que a gente precisa entender, é a diferença de tristeza para depressão ou para uma crise de ansiedade. A tristeza, ela é algo comum, todo mundo passa. Todo mundo tem os momentos de estar eufórico e dali um pouco já ter aquela baixa e já tá mais triste. O que não pode acontecer é, por exemplo, passar ali um período, uma semana, aquela criança permanece triste novamente, né? A criança não sai desse quadro de tristeza. E às vezes você nem sabe o que está acontecendo, né? A criança às vezes não consegue perceber o que está acontecendo com ela, por que ela está. Quando passa para a adolescência, existe uma mudança e existem vários tipos de hormônios diferentes dentro do corpo. E geralmente é onde entra mais forte a depressão na adolescência. Por exemplo, a criança ela vai começar a se fechar. Para chegar ao suicídio, a tentativa de suicídio, antes mesmo da tentativa de suicídio, a gente tem que ver tudo em torno da criança. Como é que é o ambiente que essa criança vive? Quais são os tipos de acesso que essa criança está tendo, né? O que ela está conhecendo? Por quê? Entender o porquê. Né? Você, obviamente, você não vai pegar uma criança e você está com tendência suicida? Não, não é assim. Mas você vai conseguir olhar, por exemplo, as atitudes, o rendimento escolar cai. Se é uma criança que já está muito ali, sempre à frente, o rendimento dela com certeza vai cair. Ela não vai mais ter as mesmas aptidões físicas. Então, uma tristeza profunda, ela vai entrar naquele momento de que, eu não quero nada, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, né? Quando a criança começa assim, eu quero me matar. Há momentos que, quando a gente passa na adolescência, não existe um adolescente que não tenha dito isso assim, eu não queria nem estar vivo, né? Porque faz parte da fase da adolescência. Mas a predominância está sempre falando sobre isso, né? Se eu não tivesse aqui, vocês estariam melhor, né? Eu só trago problema para a família. E se eu acabar com a minha vida, vocês vão ficar bem. Então, a gente começa a prestar mais atenção quando a criança começa com esses sintomas. E aí, a maioria das vezes, né, que nós tratamos, a gente vê alguma situação, tá querendo só chamar a atenção. Realmente há, sim, um período que a criança, o adolescente, ele quer mesmo chamar a atenção, né, de alguma forma. Mas aí tá o perigo, né? A gente sempre achar, tá querendo chamar a atenção, não vai acontecer nada. Eu costumo dizer que a gente tem que conhecer a nossa criança para saber quando ela está querendo chamar atenção e quando ela já está com um problema um pouquinho maior. Na verdade, quando a criança chega nesse limite, ela já chamou atenção de várias formas, de vários jeitos. Só que a gente não viu, né? Tem muita gente que diz que a depressão é uma forma de chamar atenção. Mas quem é que quer ser chamada atenção por estar triste? Quem é a pessoa que vai querer chamar a atenção do pai ou da mãe por viver triste? Né? Ninguém quer. Eu, pelo menos, não vejo isso como a criança está me chamando a minha atenção, está querendo o meu cuidado. Tá, mas e se você não deu essa atenção? E se você não deu esse cuidado? Né? A gente vive num mundo onde o celular é o companheiro íntimo da criança. Não há mais os pais, o companheirismo. Então, como que eu vou saber que essa criança está querendo chamar atenção ou se ela está num quadro depressivo? Isso que a gente... E a gente trata como normal, muitas vezes, a criança tem que ter seu espaço. Tá isolado, você quer ficar isolado, deixa ela precisa de ter essa privacidade. Mas até que ponto dar essa privacidade? Porque eles ficam o dia todo no quarto, isolada. É necessário, acho que acredito, penso, quando apresentar sinais de tristeza contínua, aprender como fazer uma abordagem sobre essa criança, sobre esse adolescente, né?
que a gente possa detectar sobre esse pensamento? Na verdade, assim, ó, pra gente detectar é se a gente tiver muito afeto envolvido, né? Não tem como a gente diagnosticar nada sem ter o afeto. Isso na questão da família, né? Que aí, claro, o psicólogo, enfim, o profissional de saúde mental vai saber identificar de outras formas. Mas para nós, trazendo para o nosso contexto de vida, a gente só vai saber o que está acontecendo se a gente conhecer a nossa criança. E isso demanda tempo. Então, uma rede de proteção, né? Uma rede de auxílio. As nossas crianças hoje não sabem sobre educação emocional. Elas não sabem o que é uma tristeza repentina, o que é uma tristeza causada por algo, ou o que é euforia, o que é alegria. Então, tudo é muito intensificado para a criança. As crianças precisam aprender sobre educação emocional. E se elas entenderem sobre educação emocional, para elas vai ficar muito mais fácil elas serem acolhidas quando elas precisarem. Eu acho assim, ó, nós temos que entender que para as nossas crianças, para a gente conseguir identificar algo acontecendo com as nossas crianças, nós precisamos demandar tempo. A gente precisa estar presente, junto. É a maior dificuldade de ler o mundo atual. Sim. De os pais trabalham. Exatamente. Eles ficam o dia todo fora. Vivem todos dentro da mesma casa, porém distantes uns dos outros. Assim. A privacidade da pessoa, ela deve ser, sim, respeitada. O adolescente, ele tem que ter seus momentos de privacidade. Mas a partir de que momento que isso passa a ser mais perigoso? Por exemplo, um adolescente passa o dia inteiro no quarto. O pai vai permitir, né, quando o pai ou a mãe está em casa, que o seu filho passe o dia inteiro deitado numa cama, mexendo no celular? Não é legal. Então, como a atitude nossa como pais, a gente deve fazer o quê? Sai daí. Vai lá na rua, toma um sol. Porque muitas vezes também a criança está entrando num quadro depressivo, mas pode ser revertido através de vitaminas. Falta de vitamina no corpo, muitas vezes, traz sintomas depressivos. A falta da B12, por exemplo, ela é muito confundida com depressão. Se você não conseguir prestar atenção, você vai se sentir desanimado, vai se sentir triste, não vai ter a mesma... Sempre cansado. E o adolescente em si, ele já tem muito essa coisa do TED, né? Então ele já quer, quer deitar, quer ficar aqui no TED, que TED. E não é às vezes. Às vezes parece que não gosta de nada. Não gosta de nada, não quer fazer nada, né? Então a gente precisa respeitar, sim, a individualidade do adolescente, mas a gente tem que respeitar a individualidade do adolescente até o momento em que está tudo bem. A partir do momento que você vê que o adolescente só quer ficar deitado, ou só quer ficar trancado dentro de um quarto, ou, por exemplo, só quer, eu só vou sair do quarto para ir no banheiro, do banheiro para ir para a cozinha para comer e vou voltar para o meu quarto. Não quer estudar, passa horas e horas e horas acordado à noite, então aí a gente precisa intervir. É um alerta, exatamente. Momentos de lazer, de família, para tirar aquela criança daquele foco de ficar dentro de casa, trancado, né? Dentro do quarto, que eu digo assim, de não querer se socializar, né? Isso é um sinal que eu acredito que é para a gente ficar bem atento quando a criança não quer participar das atividades em família. Sim. E se ela fica muito em internet, pesquisar o que ela está vendo, o que ela está fazendo, com quem ela conversa, que hoje não são poucos os casos que a gente vê de pessoas que, do outro lado, né, do mundo até mesmo, né, em redes sociais, que ficam aliciando as crianças ali, né, até mesmo pela internet. Então, eu acho que é uma forma da gente estar tirando eles desse meio, né, convidando, participando, respeitando o momento deles, que passa o momento que eles não querem mais sair junto com a gente, porque os gostos são diferentes, os programas são diferentes, você não quer estar interagindo. Mas para a gente tentar persistir um pouco mais e procurar saber o que gostaria de ser feito com ele, o que ele gostaria de fazer com a gente, para a gente poder tirar um pouco daquele mundo fechadinho, né? A gente precisa assim, eu costumo dizer, se você chegar na minha casa no sábado à noite, agora a gente tá mudando de sábado para sexta-feira à noite, mas se você chegar na minha casa sem me avisar, o que você vai encontrar lá em casa? Você vai encontrar todo mundo sentado, ou com o colchão jogado no chão, assistindo um filme, comendo uma pipoca ou dando risada. Por quê? É um momento de família. Sim. É muito difícil hoje em dia esses momentos de família. Porque muitas vezes os pais até estão presentes, mas eles não são presentes. E é isso que a gente tem visto muito. Os pais cada dia preocupados em conseguirem ajudar os filhos
e os filhos se distanciando dos pais. Por quê? Porque eles não têm aquela pessoa para conversar. Por exemplo, tem muitas crianças que chegam para mim, tia, como é que eu vou falar com meu pai se quando eu chego para falar, o meu pai já começa a me julgar e nem me escuta, né? Você escutar a criança com empatia, o que está acontecendo? Você saber entender a criança. Eu tenho uma amiga da minha filha que uma vez por semana ela quer conversar, porque ela não conseguiu ter abertura com a mãe. Uma criança que já passa por sintomas de automutilação, então ela não consegue conversar com a mãe. E não são pessoas assim que você, não, mas não tem como conversar. Não tem, a mãe é presente. A mãe está presente, mas não é presente. Não delega aquele tempo, né? Às vezes é cansativo pra gente mesmo você ficar ali ouvindo meia hora um adolescente falar sobre, porque fulano brigou comigo na escola, porque ciclano não falou comigo, porque Beltrano não falou comigo. Mas é necessário você ouvir. Eles são importantes. Porque assim, quem tá sentindo a dor? Sou eu ou o adolescente que tá me contando? Como é que eu vou mensurar a dor de outra pessoa? Eu não tenho como mensurar. Eu sei que pra mim como mãe, nossa, meu Deus, que absurdo, né? Só porque fulano não conversou. Não, mas para criança que está vivendo naquele contexto, é muito importante. Outra coisa muito importante são os cyberbullying, que tem acontecido muito na internet. Os adolescentes têm entrado na internet, praticado bullying, têm recebido muito bullying, e aí, dentro deles, cria uma autoimagem completamente diferente daquilo que é a realidade. Então, para você conseguir trabalhar numa criança, esses sentidos, você precisa ter unidade. Como a irmã Senhora falou aqui sobre a questão do adolescente ter gostos diferentes. O adolescente, ele começa a ter gostos diferentes, mas nós, como pais, nós temos que começar a moldar o nosso gosto dos gostos dos nossos filhos, para que a gente não venha perder eles. Eu não gosto de sair à noite, mas se precisar sair à noite com a minha filha, eu vou sair, porque ela está na adolescência. Se ela quiser ir, eu gosto de dormir cedo, mas se ela quiser ir na casa de uma menina, uma amiga, e saiu da igreja e fui para casa da amiga, eu sei que eu tenho que buscar a minha filha, então eu tenho que permanecer ali. E a questão do adolescente, meu adolescente não gosta de sair comigo. Tá, mas você saía com o teu adolescente quando ele era criança? Né? Se você não saía, óbvio que o adolescente não vai querer sair com você. A minha filha não sai com a gente. Ela gosta, às vezes a gente tem que dizer pra ela, sai um pouquinho. Mas, às vezes, quando eu não tô muito afim de posso levar uma amiga? Pode levar uma amiga, porque eles gostam de andar em grupo na adolescência. É importante também os amigos. Exatamente. Eu costumo dizer, a minha filha não vai pra casa dos amigos. Eu trago os amigos pra minha casa. Porque eu conheço, aí eu vou saber quem são. Você sabendo quem são, aí você vê a tia zona do rolê todo, né? A minha filha diz, mãe, os adolescentes da igreja falam mais que a senhora do que comigo. Porque a gente acaba trazendo isso pra gente conseguir entender o mundo que eles vivem e saber de que forma eu posso ajudar o meu próprio filho. E sem querer também ajudando as outras crianças. A mãe não sabe como falar, que tu pode poder ajudar até Exatamente. Presta atenção, que teu filho está sendo, que ele precisa dela. Acaba tendo uma rede de apoio. Isso, exatamente. Porque você precisa entender que quando a questão toda do Setembro Amarelo traz ali a questão toda, existem vários fatores que influenciam. Não é apenas um fator que influencia, né? E claro, existe a questão psíquica ali, que tem uma doença, que a pessoa passou por uma depressão, tem uma crise de ansiedade, tá num pico exacerbado, uma síndrome de pânico, alguma coisa assim, mas também existe o fator onde a criança vive, com quem ela vive, né? A questão do alcoolismo, a questão do uso de drogas, a questão do abuso sexual em si também, muitas vezes, a falta de você conseguir falar com alguém sobre o que está acontecendo. Então, isso também traz muito para nós, para a gente conseguir ver a realidade de cada um, né? Porque hoje todo mundo diz assim, é depressão, a pessoa está deprimida. Mas espera aí, por que chegou até a depressão? Né? O que levou essa criança à depressão? Vou falar para vocês uma coisa que eu não costumo muito falar. Costumo sim, mas não tão abertamente assim. Eu vim de um lar completamente caótico. Um pai alcoólatra, uma mãe que não era presente, não porque não queria, mas porque não tinha como estar presente. Porque ou ela estava trabalhando, ou nós não tínhamos o que comer. Essa era a verdade. Então, quando eu sou cristã de berço, digamos assim, né?
Quando a gente estava dentro da igreja, a igreja não conseguia olhar as nossas necessidades. E muitas vezes, até dentro da igreja, há esse preconceito, né? Nós sofríamos muito dentro de casa, com meu pai alcoólatra, batendo na minha mãe e tudo mais. E dentro da igreja, as pessoas não conseguiam olhar para nós e ver o que nós passávamos. Então, eles não percebiam se a gente não ia na igreja. Eu tinha uma família que socorria. Então, aquela família sempre me tirava aos finais de semana de casa. Mas isso não quer dizer que nada daquilo não me afetou. Na minha adolescência, quando eu tinha 13 para 14 anos, eu comecei a me cortar. Por quê? Porque o corte em si, ele não é que você está querendo morrer. Aí as pessoas, a pessoa está se cortando, quer morrer. Não, não é isso. Não, você só quer aliviar aquela dor, aquele sentimento, aquilo que você está passando no momento, né? A minha dor naquele momento era eu não tinha um pai presente, que era um pai alcoólatra, eu não tinha uma mãe presente, porque minha mãe estava sempre trabalhando, eu não tinha ninguém, tinha só os meus irmãos, que eram mais velhos, mas já eram casados, enfim, então não tinha aquela vida ali, né? Não tinha aquela comunhão. Então, pra mim, esses tempos que eu me recordei sobre isso, porque eu nem lembrava. Aí eu tava conversando com uma prima minha, e eu disse, peraí, mas você sabe que aconteceu isso? Porque a mente da gente tende a bloquear muitas memórias. E aí eu comecei a lembrar e comecei a investigar. E eu me cortava. E ela disse, eu que contei pra tua mãe, né, no caso pra minha tia, que você se cortava. Então, a minha mãe me levou a um psicólogo, teve todo o acompanhamento, e graças a Deus, não houve nada pior. Mas e as crianças que não têm esse acompanhamento? Que os pais nem percebem que estão se cortando, né? A minha forma de me cortar era uma forma muito sutil. Eu usava agulha, não era aqueles cortes, né? Mas usava agulha a ponto de deixar vergões assim nas pernas, aonde ninguém ia ver. Era nas pernas. E hoje não mudou. Na verdade, hoje piorou a situação. Porque as meninas e os meninos têm se mutilado de outras formas para não serem vistos, né? Então, a gente precisa entender todo o contexto para dizer assim, tá sofrendo por isso, tá sofrendo por aquilo. Não, peraí, vamos entender o que tá acontecendo dentro daquela família. Às vezes, a igreja abriu os olhos, o professor do Ministério Infantil, o pastor, o líder daquela criança, do adolescente, enfim, não vê o adolescente só como problema, né? Às vezes, assim, chegou o adolescente, problema da igreja. Chegou a criança, que é um problema da igreja. Tem uma causa por trás daquilo, né? E como que a igreja vai ajudar? Como que a gente vai se posicionar? Por que eu falo tanto de prevenção? Por que eu falo tanto de violência? Porque eu venho de um contexto de violência. Então, eu preciso falar disso para poder ajudar outras crianças que talvez não tenham a mesma sorte que eu tive de ter uma família que me socorria nos momentos de desespero. Quando via que ia lá e me tirava. Talvez tenha alguma criança que não tenha esse auxílio. E aí chega na igreja, muitas vezes o lugar que é para ser o lugar de acolhimento, não encontra esse acolhimento. Não encontra ninguém para conversar sobre o assunto. Porque é difícil para você chegar e falar, chamar o pastor para contar do que está acontecendo. Pastor, eu estou me cortando por causa disso. Isso ninguém vai falar. Ninguém vai falar. Só vai falar se você se sentir à vontade assim, à vontade e, como é que eu posso dizer? Estudar uma pessoa confiar. Exatamente. Não vai levar isso pra frente. Isso mesmo. Porque, como eu falei, a minha dor é uma, mas a dor de vocês é outra. Então, por exemplo, pra mim, se eu sair e quebrar uma unha, pra mim pode ser desesperador. Mas pra você pode dizer assim, meu Deus, ela só quebrou uma unha, pra que esse desespero todo? Entender o que vem por trás do contexto. Nós atendemos uma situação de uma criança que ela começou a se cortar. Ela, não vou dar muitos detalhes porque você, enfim, ela começou a se cortar. E ninguém entendia o motivo daquela criança estar se cortando, né? Porque às vezes a gente olha, não tem motivo. Não tem motivo aparente. É uma família, né? Exatamente. Estruturada, aparentemente estruturada. E o porquê de tudo isso? E aí, o ambiente que essa menina vivia, ela sofria, chegava à noite e ela entrava em pânico. O ambiente que essa menina vivia fora de casa era um ambiente muito sexualizado. E, obviamente, no ambiente muito sexualizado, acabava passando por situações que deixavam ela extremamente revoltada. Então, ela chegava em casa, e ela ficava completamente louca. Então, ela queria, a todo custo, tirar a dor do sentimento que ela estava tendo. E ela ia para automutilação, né? Os pais não conseguiam perceber isso,
não conseguiam ver que no verão a menina... Na verdade, também é como se fosse um pedido de socorro. É um pedido de socorro. Vamos fazer algo que vai ficar visível e alguém vai nos socorrer da situação. Por mais que escondam, né? Exatamente. É porque, assim, para você descobrir uma criança que se automutilou, você tem que ficar bem esperta. Porque hoje em dia, por exemplo, as meninas se automutilam de outra forma. Elas... Bom, não vou abrir aqui, mas existem casos bem extremos de automutilação, tanto de meninas quanto de meninos. Mas como que a gente pode identificar uma criança que talvez esteja se automutilando? Gente, essa menina em si, ela andava de moletom em pleno verão. Em pleno verão. Não era só o casaco, era o casaco e calça. Então, peraí, será que ninguém tá percebendo que tá um calorão e a menina tá de moletom? Ah, mas ela tem energia do frio, ela sente frio. Não, peraí, não existe alguém em pleno verão que vai sentir frio. Então a gente precisa ter... É um sinal de alerta. A criança, ela não quer mais tomar banho, tipo, ela não quer mais vestir uma blusa de manga curta pra ir na igreja, ela não quer mais. E aí, sempre com um casaco. Então a gente já consegue... Cássia, como que vocês trabalham ali na questão da abordagem, então? Vocês detectam um problema e como abordar uma família? Porque muitas crianças, como você já disse, chegam até algum ICA, né, abre a situação. E depois, como tratar? Como chegar na família? Então, aí é um problema. Porque a família precisa, primeiro, entender que essa criança está precisando de ajuda. E muitas vezes a família não entende. Porque a família acha, tá querendo só chamar atenção. Como a animacionária me falou. Tá querendo só chamar atenção. Não é nada disso. Vocês estão vendo coisa onde não existe. Há um tempo atrás, perto da minha casa, teve uma menina que perdeu a avó. E ela era muito próxima da avó. E ela perdeu a avózinha e eu comecei a ver essa menina ir aonde eu tava, sempre de manga comprida. Sempre. Como que eu faço com a criança? Eu começo a conversar com a criança. Perguntei aí, como é que tu tá? Eu crio uma amizade. Porque se você não criar uma amizade com a criança, você não vai descobrir absolutamente nada. Essa criança, ela tem que ter... Nunca chega direto ao... Não, nunca você chega direto ao... Você tá se cortando, né? E aí eu falei pro meu marido, olha só, tu já percebeu que fulana... Não, meu marido assim pra mim, tu já percebeu que fulana tá vindo aqui sempre de casaco, não sei o quê? Que daí, né, uma neurótica em casa, né? Eu, dois neuróticos. Aí eu assim pra ele, eu já percebi. Disse, mas eu vou descobrir. Ele assim, vai devagar, né? Porque tu sabe toda... Eu disse, não, eu sei toda a situação. E eu comecei a conversar, dizer pra Salva, ai, cabelo lindo, você não tá com calor, não? Eu dizia, não tô com calor, no verão. E aí, eu peguei um dia, eu disse assim pra ela, assim, ai, meu Deus do céu, tá muito quente, vamos levantar esses casacos. Eu levantei as blusas dela. Vamos levantar essas bolsas, gente. Vamos tirar esse casaco, menina. Pelo amor de Deus, eu vou lá e tomar um sol comigo. Que falta vitamina pra você. Eu assim, levantei as bolsas. Eu disse, opa, não tem nada. Desculpa. Ela sentou aí, eu disse pro meu marido. Levantei o casaco dela, não tinha nada. Disse, ufa, graças a Deus. Mas ainda fiquei com aquilo lá, né? Será mesmo? Não tem nada nos braços, né? Mas a gente sabe os lugares onde as crianças se automutilam. Um dia ela apareceu lá, onde eu tava, com short. Eu disse, melhorou, né? E aí eu consegui perceber nas pernas. E aí, o que a gente fez? Abordamos a família, conversamos. A família não é cristã. A família entendeu a situação e ajudou. Mas já tive casos de ajudar a família cristã. E a família cristã dizer que estavam querendo destruir o ministério deles com uma mentira. Ou dizer que era o demônio que estava usando para acabar com eles, ou que Deus estava permitindo aquilo para um testemunho. E, na verdade, não, a criança estava pedindo socorro, pedindo ajuda. Isso eu ia até te perguntar aqui, lá pergunta na minha mão, que você falava. É mais difícil tratar a família cristã? É mais difícil. Sobre esse assunto? É mais difícil. Porque a gente ainda tem aquilo, né? Nós temos a vida espiritualizada, tudo. E acha que tudo a gente vai ganhar na oração. E nem tudo. E nem tudo é. Claro que é necessário uma oração. Exatamente. De Deus, né? Para que Deus venha nos orientar em tudo. E nos fazer enxergar, né? Para Deus me mostra. Exatamente. Né? Porém, nós precisamos de outros braços de socorro. Profissionais. É que para nós, no meio cristão, infelizmente, acham que psicólogo, psiquiatra são médicos de doido. E na verdade não é, né? Porque eu costumo dizer, quando a gente tá com problema cardíaco, a gente vai no cardiologista.
Mas por que quando a gente tá com problema na mente, a gente não pode ir no psicólogo ou no psiquiatra? Né? Não consigo ver. Aí que a gente diz, mas tu vai no psicólogo, vai trabalhar o espiritual. Nem sempre, gente. Claro, óbvio que o espiritual ele tem que andar junto. Existe um lado espiritual no suicídio? Existe sim. Se a gente falar, não existe um lado espiritual, nós estaremos sendo hipócritas, porque a gente sabe que Satanás usa de brechas que nós mesmos damos para entrar com as suas ideias suicidas. Existe. Mas nem tudo é o demônio. Né? Muitas vezes a gente precisa... Eu já ouvi gente assim, vamos orar que a pessoa vai melhorar. O vamos orar que a pessoa vai melhorar, o que pode melhorar, sim. Eu conheço casos de pessoas que se curaram com a Bíblia e com o auxílio do psicólogo, junto. Auxílio do psicólogo, psiquiatra, Bíblia. É um conjunto. E já há pesquisas onde dizem que quando você tem uma espiritualidade, no caso, quando você tem uma fé, a chance de você se curar numa depressão é muito maior do que quando você não tem uma fé. Que cria um bloqueio. Cria um bloqueio, exatamente. Então, é preciso, sim, usar isso. Então, para a nossa rede, trazendo aqui para nossa vida cristã, é mais difícil para o cristão aceitar de que ele está doente mentalmente, né? Que ele precisa de ajuda. Porque sempre se acha infalível, né? Não, eu tenho a minha fé infalível, em Jesus nada vai acontecer comigo. Exatamente. Eu não posso, isso aqui é só um vento, logo vai passar. E na verdade, não. Muitas vezes você precisa tomar um medicamento, você ser acompanhado mais de perto. Né? Uma pessoa que tenta suicídio, ela não pode ser uma pessoa que não tem um acompanhamento próximo da família, né? A família tem que ser essa rede de apoio da pessoa. E eu acho que isso se torna até algo tão triste, tão pesado, porque a pessoa quer ajuda, sabe que precisa de ajuda, e quando tu vai espiritualizar e começa a orar, expulsar algo que não vai sair só com oração. Exatamente. Mas que precisa de uma ajuda de um profissional, né, para isso. Deus deixou a medicina para as pessoas tratar, como tu se referiu, as doenças físicas, mas a doença da mente, as doenças físicas também, inclusive até a própria... E é muito importante falar, né, que segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo. Né? No Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa tira a vida. Só que para cada suicídio existe 20 tentativas. Então vocês imaginam, 45 minutos, 21 tentativas com no caso, 20 tentativas com o fato chegando ao óbito. Então, a gente falar que é só o demônio, né, que não há uma doença por trás, é muito perigoso. Então, a gente precisa ter essa consciência de que se você não está bem, se a tua mente não está bem, você precisa de ajuda. Você precisa de ter um momento ali que é até ao longo da campanha, né, nós usamos aqui também. Se precisar, peça ajuda. Peça ajuda. Essa é a conscientização maior, né? Sim. Tá precisando? Peça ajuda, peça socorro. Para que não venha acontecer nada pior além disso. Exatamente, porque assim, quando a gente fala sobre esse tema, a gente não gosta muito de estar falando a palavra, né? Mas enfim, a gente tem a ideia de que crianças não praticam esse tipo de coisa. Mas praticam sim, e tem aumentado muito o número de crianças. Houve um aumento de 48% nos casos desde 2015 de suicídio infantil. De 10 a 18 anos de idade ali, que seria a idade da adolescência. Só que há suicídio antes dos 10 também. Né? Então a gente precisa entender que o suicídio, ele precisa ser bem trabalhado. A gente tem que trabalhar esse tema. Óbvio que quando a gente fala sobre o assunto, por que a mídia não fala tanto sobre o assunto? Porque tem medo de abrir mais e acontecer mais, né? Porém, existem algumas coisas que precisam ser faladas em relação à mídia, porque a mídia romantiza esse tipo de atitude. A mídia tem cada dia que passa, eles têm colocado isso aí como algo normal. Tem normalizado isso daí, tem romantizado. Existe uma série que fala sobre os 13 porquês a menina pratica e aí coloca 13 motivos pelo qual ela chegou ali. No final da série, você tá concordando com a menina.
sabe? Você começa a assistir... culpados Consegue pra chegar naquela consegue culpados, né? Pra não dizer assim, não, eu quis, então ela foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa daquilo. No final da série você diz assim, meu Deus, a menina tinha que fazer isso mesmo. Então você já torce para que aquilo realmente acontecesse, né? Você diz assim, não, ela estava certa. Você já muda a tua mentalidade. Justifica. Exatamente. Pessoas que podem assistir a essa série achar que ela também pode chegar. Exatamente. Estamos achando que é a situação. Acho que na verdade não é. Na verdade, quando chega-se a esse ponto, a pessoa que pratica isso, ela não quer morrer. Não é, a pessoa queria morrer. Não, ela não quer morrer. Ela quer apenas dar fim ao sofrimento. Aí ela diz assim, ela é muito corajosa, ela é covarde, enfim, não pensou nos outros. Gente, a gente tem que entender o momento de cada um. O momento que cada um tá vivendo. Há uns 2 anos atrás, eu passei por uma situação bem delicada, que eu passei num concurso, eu estava estudando para um concurso público, gente, eu dei meu sangue naquele concurso, eu estudava das 4 da manhã às 8 da noite, de noite, minha mãe ia lá para minha casa, fazia comida para os meus filhos, e eu estudando, e quando eu segui no meu esgotamento, teve um dia que eu disse assim, eu não aguento mais, e eu passei uma crise de ansiedade muito grande. E aí, aos poucos, eu fui conversando com meu marido, falando com Deus e tudo mais, conversando com a minha psicóloga maravilhosa. A gente foi conversando e foi acalmando, né? Mas eu consegui entender que eu estava no meu limite. Mas tem pessoas que não entendem que chegaram no limite e continuam mais e mais e mais e mais. Acabam ultrapassando. E aí, quando chega... mas ninguém viu, ninguém percebeu, ninguém... Não, a pessoa deu sinais, né? A mudança de comportamento, a forma da atitude, o jeito que fala, o jeito que senta, perde prazer pela vida, pra mim tanto faz, tanto faz, não interessa. Perde, em primeiro lugar de tudo, o amor por si próprio. A pessoa que tá nessa situação, ela perde o amor por si própria, porque ela já não vê mais valia pra sua vida, pro nome dela. E ela fala sobre isso, sobre como os incentivadores do suicídio agem na vida das crianças. Eles começam a dar estratégia para a criança de como a criança pode praticar o suicídio. Então, hoje é muito fácil para a criança ter esse acesso. Existe um filme na internet que mostra... um desenho infantil, que o nome do desenho... depois eu posso passar para vocês, porque pode ser que tenha alguma criança aqui assistindo, mas existe um desenho onde existe uma loja com todo o tipo de armamento para você cometer o ato. Entendeu? Então, ali ensina como você pode fazer com isso, com aquilo, com aquele outro, enfim. E quando isso acontece, a criança tem acesso, porque está aberto. Então, o maior medo e o maior problema que eu vejo, assim, que nós pais deveríamos ter com os nossos filhos é o uso da internet. Medo, por quê? Porque eu não sei o que está vindo até o meu filho. Tem que prestar atenção nas mensagens. Das mensagens. Tem a tática da coisa. Exatamente. E adolescente, a gente às vezes não consegue entender muito, mas adolescente, ele tem toda uma linguagem própria, né? Então, às vezes, eles estão falando uma coisa, tipo, eu digo, o que vocês estão falando? A gente fica fora do ar, né? Ela tá falando em código. Às vezes, assim, a minha filha diz, mãe, a minha filha é mais tímida, a mãe precisava falar com a pessoa, mas estou com vergonha de mandar mensagem. Aí eu vou mandar mensagem, eu disse, o que eu escrevo, mãe? Aí eu vou lá e escrevo a mensagem. Assim, não. Isso que não foi eu escrever. Aí eu assim, como assim? Tem diferente. A senhora coloca a frase inteira. E aí, quando eu vou ver o texto que eu escrevi de 10 linhas, tá ali resumido em 3 linhas. Poxa, a mesma coisa que a pessoa escreveu aí. E aí ela envia pros amigos. Eu fico assim, tentando entender, porque eles têm uma linguagem toda específica e quem comete, quem tá ligado a esse tipo de rede também tem uma linguagem específica. Por exemplo, nós temos salas de bate-papo para o ato, entendeu? Tem salas de bate-papo onde as crianças se reúnem a um certo horário da noite para se mostrarem como que estão fazendo. Tipo assim, que tipo de automutilação estão praticando, né? Porque a gente acha que a automutilação é só o corte. Não é só o corte. Existem vários tipos de automutilação, como desde morder, a autoagressão, o cabelo. Existem vários tipos de automutilação. Aí uma criança começa a se dar tapa, começa a se morder, mas não, mas tá tudo bem com meu filho. Peraí, não tá tudo bem com o teu filho.
tá acontecendo alguma coisa. Ou ele aprendeu com alguém, ou ele passou por alguma situação, ou ele está já demonstrando para você que ele está precisando de ajuda. E esses próprios grupos, eles criam entre eles ali uma disputa, né? Na verdade, quem vai mais longe. Exatamente. Quem consegue, quem resiste mais, né? Até questão de respiração, às vezes. Exatamente. Nessa reportagem, fala muito sobre a questão da... Não é da Deep Web, é da... Ai, gente, esqueci o nome agora. Mas a hora que eu lembrar, eu falo. Mas existe uma rede, pior que a Deep Web, que eles entram, né? E aqui, inclusive, aqui próximo, já descobri uma escola que tem muitos alunos dessa escola que têm acesso a essa rede. E dentro dessa rede é onde acontecem esses desafios, né? Geralmente, quando acontece o suicídio, que aconteceu ali por, enfim, questões psicológicas, né? Uma doença, a pessoa está passando por um... Então, é um motivo. Mas quando acontece sem a pessoa ter dado nenhum indício de doença, enfim, ou não ter dado algo que você consiga identificar como um comportamento, o único comportamento era que usava muito a internet, provavelmente está ligada a uma rede que trabalha com isso, né? Que trabalha incentivando, fazendo um incentivo. Existe um caso de uma menina que foi brutalmente assassinada por conta desse tipo de sala de bate-papo. Então, eles começaram a fazer desafios e ali dos desafios eles faziam e se mostravam o que tinha acontecido, né? Iam mostrando até chegar ao nível... É como se estivessem entrando em um jogo. É um jogo, para eles é um jogo. É um jogo. E qual que é o problema disso? Porque as crianças entram nessas salas de bate-papo com pouca intenção de praticar isso, mas eles se envolvem tanto que eles são levados a isso. Por exemplo, eles começam a trocar fotos. E aí começa, então, com a criança, uma alienação. Se você não fazer tal coisa, eu vou mostrar a tua foto assim, 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 pra fulano, pra ciclano. Eu já sei onde é que é a tua escola, já sei quem são teus pais. Vou mostrar, porque aí entra com ameaça. Quando entra com ameaça, a criança acaba... Não, peraí, eu vou fazer. E aí se grava, se cortando, se grava. Existe um grupo que é denominado Meia-Noite. Esse grupo Meia-Noite, as crianças entram e ficam ali um período de 40 minutos. E eu tô falando de crianças de 6 anos, a partir dos 6 anos. É muito sério. Saúde mental das nossas crianças está, assim, indo ladeira abaixo, né? Por falta de controle dos pais. Porque é muito fácil tu entregar um celular para a criança eu preciso descansar. Mas o que essa criança está acessando? Não tem um controle ali de idade, não tem um controle de conteúdo, não tem um controle de aplicativos que essa criança vai entrando. Então, ali dentro daquela sala, uma vez, eu tenho uma amiga minha que ela nos deu acesso, ela trabalhava dentro dessa sala como investigadora, chegava 00:30, era alugada uma sala que era só para aquilo. E aí, quando as crianças entravam, um dia teve uma que disse assim, eu preciso sair e vou ter que deslogar porque a minha mãe quer fazer uma varredura no computador. E se ela vê isso daqui, eu saio, vocês me excluem, na verdade, depois eu entro de novo, porque são grupos fechados. E a criança saiu, a mãe não descobriu, né, o que tinha acontecido. E depois a criança voltou como se nada tivesse acontecido. Como eles têm toda a estratégia. Eles têm uma estratégia. Já são instruídos. Na escola, eles têm estratégias. Na escola. A maior preocupação dentro das escolas não é nem só a mutilação em si, mas as doenças. Porque eles compartilham das mesmas questões, das mesmas... Então, assim, é um problema muito sério. É um problema muito sério. E que nós, como igreja, precisamos chegar primeiro do que qualquer outra pessoa. Porque quando a gente consegue chegar na criança, né? Ou chegar, enfim, no adulto que passou por isso e que hoje precisa de ajuda, a gente consegue. Se tu conseguir chegar no adulto, esse adulto vai conseguir chegar na família. Mas se você conseguir chegar na criança, você vai criar uma criança saudável, um adolescente saudável, um jovem saudável, uma família saudável, estruturada. Então a gente precisa urgentemente se posicionar em relação a isso. Por isso que é tão importante falar sobre prevenção, né? E no caso, assim, na prevenção, quando tu chega
caso está investigando, uma criança, quando chega ganhar a confiança dela, e qual a maior queixa que elas usam, vamos supor, para justificar o ato delas, assim, vamos supor, de comportamentos, né? Quando eles conseguem detectar comportamentos, ou é a queixa delas, o que elas se queixam mais, assim, Que é mais comum entre a queixa de todas elas. Família. A falta de atenção. Falta de atenção. A falta de atenção. Ah, meu pai só briga. Ah, minha mãe só grita. Oh, eu vivo com a minha avó. Não conheço meu pai. Não conheço minha mãe. Meu pai morreu, né? Já cria na criança uma certa revolta. A Annelise vai saber explicar melhor para vocês na questão mental. Mas até onde eu estudei na questão mental, existe já desde o ventre uma predisposição genética para a depressão. Então, crianças que nascem sendo rejeitadas, elas têm uma probabilidade maior de desenvolver doenças mentais, né? Hoje a predominância de doenças mentais é em mulheres. As mulheres geralmente têm mais depressão do que os homens, né? Em relação ao suicídio, óbvio, os homens é um número muito maior do que o número de mulheres. Porém, eu ainda acho que as mulheres elas tomam mais cuidado para fazer. Os homens não, eles são mais impulsivos, né? Mas nas crianças, quando elas já têm esse senso de não valia, que elas não são validadas na sua infância, por isso que a educação emocional é muito importante, elas já crescem se sentindo rejeitadas. Então, da rejeição dentro de casa, para uma rejeição na escola, uma rejeição no meio religioso, porque a gente tem que ser sincero que existe uma rejeição, né? Então, no meio religioso... E muitas vezes a nossa liderança, né, Cássia, elas não estão preparadas para receber essas crianças. Exatamente. A gente costuma sempre dizer, no departamento infantil não é só tirar as crianças para uma recreação. Né? Também não é. E também não é, é claro, o princípio maior é levar a fé, ajudar essa criança a amar Jesus, mas também a gravidade do comportamento delas. De entender a situação da criança e ajudar de todas as formas possíveis. E para ele se capacitar. Isso. Assim, ó, eu fico muito brava quando falo que o Ministério Infantil é um depósito. Tem infelizmente, e eu não culpo, né? Tem algumas pessoas que ainda pensam dessa forma, e eu não culpo muito as pessoas. Eu culpo são os líderes. Porque para as pessoas terem essa visão, é porque os líderes levam de qualquer forma. E o Ministério Infantil é algo muito sério. Porque se você perder, eu cresci dentro da igreja, né? Mas na minha adolescência, eu saí da igreja. Porque o Ministério Infantil da minha igreja não sabia, levava a criança ali pro culto infantil, era aquela bagunça e tudo mais, não estruturou, não criou raízes. Eu acho que o lugar de criar raízes é no Ministério Infantil. A adolescência, a juventude vai manter, vai melhorar a palavra, enfim, né? Mas é preciso ter esse cuidado. O Ministério Infantil tem que ter esse cuidado. Então, quando às vezes chega pro líder, o líder já leva o Ministério Infantil de qualquer jeito. E é aí que é o problema. Porque se eu preparo uma aula que eu tenho que dar no domingo, eu preparo no domingo de manhã, ou no domingo de tarde, que aula que eu vou dar? Como é que eu vou conhecer a criança? Eu digo que o líder do Ministério Infantil, aí eu crio às vezes alguns problemas com os pastores, né? Mas tem que estar na casa das crianças. Tem que estar dentro da casa das famílias. Tem que estar nas famílias. Tem que conhecer as famílias. Porque às vezes você conhece na igreja, mas você não sabe quem são os pais. Você não tem esse convívio. Né? Você não sabe se a criança vai chegar machucada, se você vai poder chegar e conversar com o pai, olha, teu filho chegou machucado. Vai saber se não foi o pai que bateu. Entendeu? Ou a mãe. Né? Vai saber. Então, tentar chegar de uma forma que eu sou... Em relação a isso, eu sou muito... posso dizer assim que mudo muito, porque eu gosto muito de estar dentro do Ministério Infantil, dentro da família, conhecendo a família, sabendo quem é a família, para aí eu conseguir ajudar a criança e aí ajudar o pai ou a mãe, quem quiser ajuda também, né? Porque eles precisam, primeiro de tudo, entender que eles precisam de ajuda, mas eles têm que querer ajuda. Você pode levar o problema, ó, está acontecendo isso, mas você que tem que se disponibilizar e querer procurar ajuda. Não adianta eu saber que eu tenho problema e não querer resolver. Eu preciso querer resolver o problema. Então, quando a gente chega no Ministério Infantil para ter essa visão, você precisa passar, óbvio, por algumas capacitações, precisa entender um pouco sobre o assunto, porque não é de qualquer maneira, você não vai abordar uma criança no meio de um grupo, né?
Essa semana teve uma situação em que uma criança chegou, uma professora disse, não sei o que acontece com essa criança, que termina o culto, essa criança começa a chorar desesperadamente. Não, eu quis me meter, que não era nem com criança. E ela disse assim, aí a outra disse, não, eu creio que é o Espírito Santo que toca nela e que ela não quer ir embora. E quieta. Por quê? O que eu faria? Eu pegaria essa criança, tiraria do meio das outras crianças, tiraria do meio dos outros professores, pegaria um professor junto comigo de testemunha, levaria essa criança para um canto e tentaria entender o que ela sente quando ela está chorando. Porque sim, pode ser a presença do Espírito Santo. Ela pode estar sentindo a presença do Espírito Santo. Não queria ir embora. É tão bom aqui. Mas está acontecendo outra coisa. E a criança não vai falar na frente dos amigos. Não vai falar na frente da igreja toda. E a criança diz assim, não, eu só quero chorar, eu só quero chorar. Óbvio que a criança vai falar que só quer chorar. A criança vai dizer assim, não, tá acontecendo alguma coisa, tá acontecendo isso. Não vai falar. Então eu levaria para um canto, tentaria entender o que está acontecendo com a criança, perguntaria como é que, se a mãe é legal, porque você nunca vai chegar para a criança e vai dizer assim, a tua mãe é boa ou a tua mãe é ruim? Você não vai chegar, vai dizer assim. Okay? Quando a gente, em investigação, quando a gente aprende a tomar os depoimentos, você aprende que você nunca deve induzir a pessoa a dar uma resposta, né? Você tem que chegar e falar assim, onde você estava? Né? Não vai dizer assim, você estava aqui ou você estava ali? Aí a pessoa vai dizer, eu estava ali. Não, eu acho que eu estava aqui. Não, a pessoa tem que, não, eu estava ali. Quando você pergunta o que é, né? Como que é? Aí você consegue ter uma visão um pouquinho mais. Não vou chegar pra criança e dizer assim, foi a tua mãe que te bateu ou foi teu pai? Não, você tem que dizer assim, foi quem te bateu? Você caiu? Você se machucou? Como é que foi? Me conta. Às vezes você pergunta assim, me conta, tu fez muita bagunça na escola hoje, né? Aí você caiu e se machucou, né? Vai dar abertura para eles contarem o que está acontecendo. Então, existem jogos que você pode fazer, tem estratégias, mas você não pode... E aí deixa um outro alerta, que nós não comentamos aqui, mas isso me fez lembrar, é da questão, como você trabalha muito com abuso. Sim. Né? A questão ali de ver a criança, eu não quero ir na casa de tal pessoa, eu não quero aquela pessoa. Né? E aí você forçar a criança, vai lá dar um beijo, vai lá dar um abraço. Ai, gente, mas tem que estar com aquela pessoa, né? E a gente precisa também ter esse olhar, né? A gente tem, né? Eu tenho, a Sayonara tem 6 filhos, tá? Ela tem 6. Mas e nós já, graças a Deus, a gente já tinha essa mentalidade assim, né? Igual você, sim, sempre vai dormir na nossa casa, na casa de outro. Não vai dormir. Assim, e ter esse olhar, né? Tá? Por que você não gosta da pessoa? Eu sou bem radical nesse ponto, sabe? E eu já passei até alguns constrangimentos por conta disso. Por exemplo, eu congrego na sede. E o pastor Josué, ele é muito carismático com as crianças. As crianças gostam dele. Só que eu tenho um filho de 6 anos que aprendeu prevenção desde o ventre. Desde o ventre eu vinha falando com ele, né? Você é um menino de Deus, não sei o quê. Porque a gente tem que fazer isso com a criança, né? Eu tô desenvolvendo um projeto agora com uma amiga que tem um espaço que atende gestante, que é prevenção do ventre. E aí começa já desde o ventre, porque a prevenção ela vem muito com a afetividade. Você já trabalhar a afetividade, você trabalhar tudo isso para quando a criança chegar, né? Já tá pronto. Então, meu filho, desde pequeno, sabe o nome das partes íntimas dele, sabe que ninguém pode tocar nele, sabe o que é certo, sabe o que é errado, que a gente sempre instruiu. Por quê? Porque eu não tô com ele 24 horas por dia, ele vai pra escola, então ele precisa ter esse conhecimento. E aí o pastor Josué sempre passa e briga com ele. Aí, Josuézinho. Meu filho sempre olha e fica assim quieto, né? Aí um dia eu disse assim, meu Deus do céu, o pastor vai pensar que eu não ensinei meu filho a cumprimentar. Que ele cumprimenta ele. Se ele não tá à vontade, ele não cumprimenta. Ele só cumprimenta se ele está à vontade. Se a pessoa fala, ele finge que não. Aí a gente fica aquela cara, meu Deus do céu. Mas eu respeito esse momento dele. Aí esses dias eu até pedi perdão pro pastor. Disse, pastor, você me perdoa? Aí porque, né? Disse, não tem problema não. Porque realmente eu ensinei ele assim. Então eu não posso agora querer que ele faça diferente. Porque eu ensinei ele assim. Aconteceu um dia, porque eu vou à escola dominical em outra igreja. Aconteceu um dia de eu estar indo na escola dominical com meu filho, e ele entrar, o irmão, Pai do Senhor, esticou a mão e meu filho não esticou a mão. E o irmão foi, Pai do Senhor, e começou a mexer no cabelo dele. E o meu filho quieto. E eu já estava bem
bem estressada, assim, né? Eu só olhando aquela situação. Puxou o braço do meu filho e disse, irmão, por favor, irmão, solta o meu filho. Ele não tá à vontade para cumprimentar o irmão. Então ele não vai cumprimentar. E ele não gosta, irmãos. Se o irmão quiser cumprimentar ele, e ele quiser cumprimentar o irmão, amém. Agora, se o irmão não quiser cumprimentar, se ele não quiser cumprimentar, ele não é obrigado. É um direito que ele tem. Aí o irmão me olhou assim, bem sério. Porque a gente tem o costume de achar que a criança tem que cumprimentar todo mundo. Ela não tem que cumprimentar todo mundo. Não precisa. Não precisa. Já ao contrário do pastor daquela igreja. Ele já chega e já cumprimenta o pastor. Porque ele se sente à vontade. Ele cumprimenta as irmãs que dão aula pra ele. Ele brinca com alguns irmãos, com alguns adolescentes que ele se sente à vontade. Então a gente precisa entender e respeitar isso daí. A criança não tem que ir no colo de ninguém. Não pode sentar no colo de ninguém. A criança não tem que beijar ninguém que ela não queira. Ela não tem que abraçar ninguém que ela não queira. Um dia, uma criança numa escola... Ô tia, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. E eu disse, pode fazer. Por um acaso, tia, se eu tô na minha casa, chega uma visita na minha casa, eu sou obrigada a ir lá na sala e ficar sentado do lado da visita? Eu falei, não, você não é obrigada. Você pode passar lá, cumprimentar, ser respeitoso, ser educado, né? Mas você não precisa ficar lá. Se você não tá se sentindo confortável, é porque eu não gosto da visita que vai lá. É um homem chato, tia. Aí eu assim, é? Como assim? Ai, tia, ele é sujo. Eu falei, todo mundo é sujo? Tu já viu ele tomar banho? Não, tia, não é nesse sentido que eu tô falando, tia. Ele é um homem sujo, nojento. Aí eu falei assim, entendi. Eu falei, não, você não precisa. Você pode falar pra tua mãe, eu não tô confortável. Não estou confortável. Mas aí se ela me obrigar, eu falei, aí você usa o estatuto da criança e do adolescente. Não, como o estatuto diz, a criança tem direito, como tem dever também, mas também tem direito a uma vida sociável. Se ela não quiser socializar com aquela pessoa, ela não é obrigada. Não é isso que a gente precisa entender, né? A criança não é obrigada a cumprimentar, beijar, sentar no colo de ninguém, porque muitas vezes, através disso, desencadeia na criança uma repulsa. Passou por uma situação, eu tive que sentar no colo de alguém. E essa pessoa tinha algo duro no bolso. Eu já ouvi isso de uma criança. Você fica no colo de alguém e eu acho que ela tinha um pedaço de pau, alguma coisa no bolso. Aí eu entendi a mensagem dela assim, tia, aquilo me fez tão mal, tia. Eu não sei o que era, mas me fez tão mal. Eu fiquei o dia inteiro tomando banho, parecia que eu tava sujo. Então, isso não é uma forma de se automutilar. A criança se esfrega pra se limpar. Sim. Então, a gente precisa entender isso daí. Não, a criança não é obrigada. Não é obrigada mesmo. E aí é um dos pontos que eu bato muito. O cuidado. Respeitar a criança. Da mesma forma que a gente quer ser respeitado. Até porque quando a criança ela é acostumada desde pequena a ser muito acessível, assim, né? Eu não criei pra todo mundo. Ela vai se criar como se fosse normal aquilo. Exatamente. E não vai enxergar a maldade um dia, né? Mais tarde. Só quando passar por uma adulta um pouco frustrada, ela vai começar a fazer um tratamento, vai lembrar que tudo aquilo já era um abuso desde pequena. Eu não entendi. Exatamente. Por isso que a prevenção é muito importante. Quando a gente faz oficina com as crianças, a gente fala, olha, tem certos tipos de carinho que não são legais, né? Tem abraços que não são legais. E a gente, principalmente para menino em desenvolvimento, abraço que é muito próximo do seio. Então, tudo isso tu tem que trazer, e por isso que eu digo que a gente tem que chegar nas crianças, porque os pais às vezes não passam isso pros filhos. Por medo, por receio de falar. Não sabem falar muitas vezes. Ou às vezes não querem, porque tipo, eu tenho vergonha, sabe? Tem vergonha de falar pra minha filha que ela vai menstruar. Gente, é algo normal da vida, né? Quantas crianças já passaram por tentativas? Há um tempo atrás aconteceu um caso no Espírito Santo, onde a menina passou por isso por conta de que menstruou dentro da escola e ninguém não sabia o que era menstruação. Aí a professora, muito imprudente, fez chacota com a menina chegou em casa e deu um fim de sua vida. Então, é muito importante o conhecimento e a instrução. Conhecer mais sobre isso. Foi um prazer estar ouvindo, né? A gente aprendeu muito. Amém. Porque para nós também, como disse aqui no início, é tudo novo, né? E são coisas que realmente não são tratadas sempre. Sim. E como esse mês é o mês da prevenção, então nós temos a obrigação, sim, de procurar estudar, entender mais sobre o assunto, procurar saber como ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu creio que isso foi muito importante, né? Para nós e para quem está ouvindo também. E lembrando que o dia 10 de setembro, né, o Dia Mundial da Prevenção. E tem também a CCV, né, que a gente não comentou aqui, que é essa rede de apoio 0800
campanha de valorização à vida, e eles usam aqui, se precisar, peça ajuda. Então, nós temos esse recurso, que é a CCB também, que pode ligar e eles, 24 horas, dão atendimento a pessoas que estão em situações difíceis. E eu quero que você deixe aqui para nós, agora, uma palavra final, um aconselhamento final e uma oração para todos aqueles que estão ouvindo, para aqueles que estão passando numa situação assim, né, e não sabem como lidar, ou aqueles que já passou, infelizmente, por uma situação drástica, né, e não está sabendo mais lidar com a situação, viver depois disso, né, depois do fato. Então, a gente pede para você finalizar. Então, o que a gente vai falar é o seguinte: uma doença mental não é demônio, precisa-se de ajuda, precisa de tratamento. Não é feio pedir ajuda, muito pelo contrário, né? O próprio Jesus disse que Ele é o nosso auxílio. Nós precisamos buscar a presença do Senhor, a gente precisa se fortalecer na fé, sim, precisa orar, precisa buscar auxílio pastoral se precisar, mas nós não devemos negligenciar a questão da saúde mental. Precisamos sim de psiquiatra, precisamos sim de psicólogos, temos um vasto leque de psicólogos cristãos de extrema capacidade. Então, se você, por um acaso, né, possa ter gerado em você algum gatilho, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure ajuda. Porque sem ajuda a gente não consegue sair de nenhum lugar, né? A gente vê a nossa necessidade, mas a gente precisa de ajuda. Quanto a pais, se você, talvez pensa assim, poxa, eu estou negligenciando meu filho, não sei como que vou fazer para ajudar. Procure o Ministério Infantil da tua congregação, procure o pastor, procure pessoas que possam te auxiliar. A vida, ela é um bem precioso que o Senhor nos deu. Os filhos são a herança do Senhor e a nossa vida, ela é preciosa. Foi por ela que Jesus morreu, né? Pelos nossos pecados, Jesus pagou para que a gente pudesse ter vida com Ele. Então, a nossa vida é importante. Em nenhum momento a gente deve pensar em pôr um fim naquilo que Deus não determinou que é o fim. Quando a gente diz assim, eu vou acabar, a gente está passando por cima da vontade do Senhor, muitas vezes agindo com as nossas próprias mãos. Então, permanecer naquilo que o Senhor colocou, né? Eu acho que isso é o que a gente tem para falar. Procure ajuda. Ajuda é essencial. Sem ajuda a gente não vai a lugar nenhum, né? Então vamos orar, né, para encerrar. E queria também agradecer a vocês, meninas. Peço perdão também, porque às vezes eu falo um pouquinho demais. Sai um pouquinho da gente, né? É verdade. Mas vamos orar então. Pai de amor e de bondade, Papai querido, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Pai, eu venho te pedir nesse momento, Pai, que se porventura alguém aqui que venha assistir esse podcast, venha sentir algo, Senhor, ou venha abrir alguma ferida, Senhor. Alguma ferida que talvez esteja ali com a casca, mas precisando ainda ser curada, Senhor, eu te peço que o Senhor venha com o teu bálsamo, o teu óleo do Espírito Santo, venha limpando, tirando, Senhor, toda dor, toda cicatriz, toda angústia. Que o Senhor venha abrir os olhos espirituais, mas também os olhos carnais, para que a pessoa consiga entender, Pai, que precisa de uma ajuda, de um auxílio, Senhor. Providencia para aqueles que talvez não tenham condição, Senhor, providencia uma condição para estar indo procurar o auxílio. Pai, eu te peço que o teu Santo Espírito venha, Senhor, sobre sobre essas vidas que aqui estão, Senhor, e venha fortalecer, dando graça, Senhor, entendimento e conhecimento. Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo e até o próximo episódio. Amém.